make my body go, make our bodies higher and higher. Olá galera, bom dia, vamos lá, 7º ano. Bora dar uma batida aqui nos exercícios que estão ficando para trás. Gostaria que você acompanhasse isso de perto, observe bem que isso vai ser matéria da prova, tá? Vamos começar com a página 28, ok? Página 28, exercícios. Estamos falando das regiões Nordeste e Sudeste, tá? Vamos lá. Primeira questão, observe os mapas, né, de clima, relevo e vegetação para a gente responder. Aí letra A. Os escudos cristalinos são a base de diferentes formas de relevo, principalmente as planícies, né? Então aí observa o seguinte, o que seria um escudo cristalino? O escudo cristalino é uma área formada por rochas muito antigas e muito resistentes. E aí há aquela questão, elas são resistentes porque são antigas ou são antigas porque são resistentes? Na verdade é a segunda situação, elas são antigas porque são resistentes. Porque as rochas mais frágeis elas vão sendo desgastadas pela ação da chuva, do vento, do sol, e as mais resistentes vão durando mais tempo. Por isso são escudos cristalinos. Agora, essa questão aí é falsa, porque ela diz aí no final que elas predominam nas planícies. E não é verdade. As rochas dos escudos cristalinos predominam mais nas áreas elevadas, nas áreas de planalto, nas áreas montanhosas. Por isso que essa primeira aí você vai colocar o F de falso. Mas só por isso, porque está dizendo no final da questão que ela predomina em área de planície. E não é verdade, predomina em área de planalto. B. Depressão sertaneja do São Francisco está associada à rocha cristalina, ao passo que a depressão periférica da Borba do Leste do Paraná está associada à rocha sedimentar. Isso aí é verdade porque as bacias sedimentares, vamos dizer assim, que é predomínio do desgaste da rocha sedimentar, elas estão mais para o litoral do que para o continente. Por isso, essa questão aí, você coloca o V de verdadeiro. Letra C. As florestas tropicais podem estar associadas a clima úmido de diferentes tipos. Também verdade. Aqui, por exemplo, no norte do Brasil, onde nós moramos, nós temos uma parceria do clima equatorial, mais próximo ali do Equador, dando sequência ao clima tropical, né? Tropical, quente e úmido, associado a dois fatores. O primeiro, quente devido à grande quantidade da radiação solar, e o úmido devido à existência da floresta, que vai levar a uma grande quantidade de evaporação da água e, consequentemente, uma grande quantidade de chuvas anuais. Por isso, gera o clima quente e úmido. Você vai colocar a letra V, né? O outro, os planaltos da região sudeste são, em maior parte, formados sob escudos cristalinos. Correto também, né? Você tem aí os morros, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e até Espírito Santo, área mais elevada do relevo. Como eu falei no início da aula, são muito mais resistentes, por isso duram mais tempo. Logo, isso é verdadeiro. E o último, o clima tropical de altitude está relacionado principalmente à região de Planalto, onde ocorre as serras, como sendo possível fazer uma associação entre clima e relevo. Também verdadeiro. Se você tem o litoral, você tem uma área mais de planície, né? É o clima tropical ou equatorial e litorâneo. Já entrando para o interior, para o centro, vai ser o clima tropical de altitude, uma vez que o relevo vai sendo elevado cada vez mais. Então, nesse caso, também é verdadeiro, ok? Nesse caso, então, a página 28 fechou. Vamos agora para a página 29. Ou melhor, desculpa, 34. Próxima página, 34, tá? Falando ainda da região sudeste, você vai fazer a diferença, onde diz aqui, a primeira questão. O estado de São Paulo é mais populoso do sudeste, porém não é o mais povoado. Explique por que acontece isso. Então, qual seria a diferença entre populoso e povoado? Por exemplo, se você tem aqui o espaço lá, você tem um espaço, por exemplo, o estado do Pará, vou usar o exemplo direto aqui do nosso estado. O Pará, ele é populoso ou ele é povoado? O Pará é populoso em algumas áreas,
Por quê? Porque a maior quantidade de pessoas que estão no Pará estão localizadas na chamada RMB, que significa Região Metropolitana de Belém, que é uma conurbação de 5 municípios. Vindo de lá para cá você tem Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara. Então esses 5 municípios, eles concentram a maior quantidade dos paraenses, tá? E o restante do Pará, o sul, o sudeste do Pará, sudoeste, são estados, são regiões do estado do Pará que tem uma chamada densidade demográfica muito baixa, ou seja, muito pequena. O Pará tem ainda muitos espaços vazios, né, chamados vazios demográficos, ou espaços que não foram ainda ocupados pela população, assim, ocupada em larga escala. Voltando para o sudeste, São Paulo ele é populoso, mas ele não é povoado porque ele ainda tem espaços a ser ocupado, né? O São Paulo não está mais assim todo ocupado do ponto de vista do seu espaço físico. Já o Rio de Janeiro, também na região sudeste, ele é um estado menor que São Paulo, porém ele é povoado, porque o Rio de Janeiro não tem mais espaço a ser ocupado. Então, como seria essa resposta quando diz assim, o estado de São Paulo é mais populoso no sudeste, mas não é mais povoado? Então a resposta poderia ficar assim. No caso, a página 34, né? Página 34, a primeira questão seria: embora São Paulo seja mais populoso, Rio de Janeiro é mais povoado, devido não possuir espaços a serem ocupados. Quer dizer, o Rio de Janeiro já se ocupou o que podia. Tanto que hoje a gente vê que o Rio de Janeiro cresce no modelo de verticalização urbana, quer dizer, cresce para cima. É o que está acontecendo com Belém do Pará hoje. Hoje eu posso te citar o exemplo que Belém do Pará, só a cidade de Belém, não tem mais espaço disponível para crescer para cima. Então ela está crescendo não tem mais espaço para crescer para os lados, a chamada urbanização horizontal. Então ela está crescendo para cima, que é a urbanização vertical ascendente, e até para baixo, que é a verticalização, a urbanização vertical descendente. Por exemplo, Belém já tem shopping center, estacionamento de shopping center subterrâneo. É uma prova que Belém está crescendo não só para cima, como para baixo também. Ok? Outra questão. Observe o mapa sobre o clima da região sudeste. As capitais dos estados têm climas semelhantes, sim ou não? Claro que não. São Paulo e Belo Horizonte, né? Você vai colocar aqui é a questão 2. Resposta: não. São Paulo e Belo Horizonte, né, que é a capital de Minas Gerais, São Paulo e Belo Horizonte apresentam se você olhar a localização de Belo Horizonte e São Paulo, você vai ver que elas estão mais para o continente, né? Apresentam clima tropical continental, tá? Continental, chamado também de altitude. E Rio de Janeiro e Espírito Santo apresentam clima tropical litorâneo
lembrar que aí você, a própria região sudeste, ela vai sofrer a influência de duas massas de ar. A massa tropical atlântica, MTA, e a massa tropical continental, MTC. Tranquilo? Então aí seria a questão 2. A questão 3 diz assim: observe o mapa sobre... Não, desculpa. As cidades podem criar condições climáticas especiais, né, em pequenas porções territoriais. Cite ao menos 2 exemplos. Nessa questão é só para te citar o exemplo. Mas para te entender isso aí bem, por exemplo, você está andando na nossa capital, Belém. Aí, de repente, lá em Belém do Pará, né, você tem aquela situação. Você está uma área ali próxima ao Bosque Rodrigues Alves, ao Museu Emílio Coelho, você vê que o clima é bem mais agradável, uma temperatura da atmosfera bem mais agradável, melhor dizendo. Você se distancia, chega ali no Lago de São Brás, né, ou até ali no Ver o Peso, você vai ver que o calor aumenta muito. Por quê? Porque nas áreas que tem uma concentração de asfalto, de concreto, de não a presença de árvores, existe a chamada formação da ilha de calor urbano. Então este é o exemplo que eu posso citar aqui. Você pode colocar assim: ocorre a formação, é para citar exemplo, né? Então esse aqui é um bom exemplo. Ocorre a formação de ilhas de calor urbano. Tá? Ilha de calor urbano, a terceira questão. E a quarta, né, diz assim: as características geológicas são determinantes, né, para a exploração mineral, seja minerais metálicos ou não metálicos, né, como combustíveis fósseis. Observando o mapa da estrutura geológica do relevo do Sudeste, informa quais os tipos de recursos minerais mais importantes. Aí você vai colocar assim: a questão número 4, você vai colocar assim: no litoral, por exemplo, principalmente, né, colocando aqui entre parênteses, Rio de Janeiro, predomina os combustíveis fósseis, tá? Como principalmente, pessoal, o petróleo, tá? O petróleo, né, é bastante explorado no litoral do Rio de Janeiro, né? Aí você coloca vírgula para posso colocar continente e posso colocar, né, para o... Vamos colocar continente. Continente quer dizer longe do litoral, né? Para o continente. Aí eu vou colocar aqui como exemplo aqui Belo Horizonte, né, capital de Minas Gerais. Predomina os minerais metálicos. Posso citar como exemplo, né? Infelizmente, aquela represa de Mariana que rompeu, né? Aquela outra represa também que rompeu, que era na exploração de minerais, né? Numa atividade não ecologicamente muito correta, que houve o desmoronamento daquele barranco, vamos dizer assim, ou barreiras, né? Matando aí muitas pessoas, mais para o interior, o centro da região sudeste do Brasil. Galera, com isso a gente fecha aí a página 28 e 34, tá? Na próxima a gente dá uma continuidade aí. Abraços e estamos por aí.